Olá, meninas, tudo bom? Hoje é terça-feira, 5 de outubro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 29º dia da 11ª caminhada de oração. Estamos falando de descanso, libertação e juízo. E o tema de hoje é as emoções. O texto-chave está em Efésios, capítulo 4, no versículo 17 ao 32. Porém, eu vou deixar esse versículo por último. Nós vamos ler vários outros versículos primeiro. E nós estamos falando, irmã, da nossa casa, da nossa alma. Nós estamos um pouquinho aprendendo sobre a nossa alma. Nessa casa da alma, ela tem 3 cômodos, né? A mente, as emoções e a vontade. Então, hoje nós vamos falar das emoções. Amanhã a gente vai falar da vontade. E eu não tenho dúvida que o Senhor está trabalhando em nós e fazendo grandes coisas na nossa vida. O Senhor está trazendo grandes revelações e chamando a gente a ir mais fundo, nos reposicionando, nos lembrando de coisas ou mostrando para a gente o quanto a gente tem crescido, o quanto a gente tem amadurecido. E esse é o desejo do meu coração. Nós também estamos caminhando, irmã, já para a metade do propósito. Nós já concluímos aí 40% da caminhada de oração, que será 70 dias. E eu estou muito feliz com a maneira que o Senhor está conduzindo e sustentando essa caminhada mais uma vez. Então, muito obrigada a todas novamente, né, que têm participado de coração, que têm se empenhado, e eu fico muito feliz. Vamos lá, irmãs? Então, nós falamos ontem sobre a nossa mente e como ela funciona, né, como que a gente tem que cuidar um pouquinho dela, e através da mente é que vem as emoções, né, através do nosso cérebro. O cérebro, ele é o órgão que conduz as emoções. Sem dúvida, o cérebro, a nossa mente, os pensamentos, o que ouvimos, o que vimos, a gente sente e aí a gente traduz em forma de emoção. Como que é você, irmã, na sua emoção? Você é durona? Você é sentimental? Você é dramática? Né? Você é equilibrada? Você já encontrou o equilíbrio? Eu era durona. Muito durona, desde muito nova, né? Já contei aqui que às vezes minha mãe ia me corrigir, às vezes nem chorar, eu chorava. E eu tive que crescer durona, né, irmãs? A vida nos faz, muitas vezes nos puxa a ser mais durona. Mas com os anos servindo ao Senhor e mergulhando nas águas do Espírito, o Senhor começou a me tratar e dizer, olha, chegou a hora de você baixar um pouco a guarda. Chegou a hora de você desfazer dessa armadura que você precisou desenvolver ao longo da sua vida. Porque você vai crescendo e às vezes as dificuldades da vida nos faz criar uma armadura, né? Vestir uma armadura para nos proteger. Porque você começa a observar, se eu ficar muito mole aqui nessa vida, com esses ataques, com essas tristezas, com as faltas, né? Falta de amor, falta de carinho, falta de apoio, a gente vê, a gente percebe, eu vou sucumbir. Então eu era durona, tá? Essa vozinha, muita gente gosta dessa vozinha, né? Ai, como você é mansa, irmã, você é tão mansinha. Eu não sou tão mansinha assim não, mas sou uma leoa. Mas eu era bastante durona na minha adolescência, sofri muitos ataques no meu espírito, na minha alma, e eu tive que desenvolver essa armadura. E hoje, irmãs, o Senhor quer que a gente dê uma olhada nessa armadura. Eu deixei um livro aqui que chama, uns dias atrás, O Cavaleiro Preso na Sua Armadura. Quem puder, leia. Ele é pequenininho, ele é uma fábula infantil, poderoso, maravilhoso, de um entendimento absurdo. É algo assim que foi sensacional para mim. Foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Até preciso ler ele de novo. E ele fala de um guerreiro que ele só sabia, né, cuidar do seu palácio ali, cuidar daquele reino e guerrear. E aquela armadura, irmã, ele começou a não tirar a armadura. E a armadura foi ficando colada nele. A ponto de que uma hora a mulher dele confrontou ele juntamente, porque ele já tinha um filho, e o filho já nem via mais o rosto dele. Sabe a armadura daqueles guerreiros medievais que tem aquele capacete que tampa o rosto? Ele só abria aquele pedacinho ali para comer. E quando ele percebeu que ele precisava, preciso dar uma olhada nisso, realmente, meu filho já não conhece mais
o meu rosto, eu vou perder minha família. E isso eu li, acho que uns 5, 6 anos atrás, onde o Senhor falou muito comigo sobre a armadura, essa armadura que você cria, essa casca. Não, eu tenho que ser dura mesmo, irmã, porque é dura que a gente vai evitar sofrer. É lógico que a gente tem que observar a nossa personalidade. Tem pessoas com uma personalidade mais forte, tem pessoas com uma personalidade mais mansa. A gente tem que aprender sobre isso também. Mas você tem que olhar para você e ver o que tem aqui em mim é colocado por Deus ou foi a vida que me fez assim. Então Deus começou a trabalhar comigo nisso. Você precisa ser mais equilibrada, você precisa aprender a liberar mais as emoções, né? E muitas vezes, irmãs, a gente remói sentimentos ruins, a gente retém os sentimentos ruins, a gente retém as palavras ruins e a gente não libera os sentimentos bons. E quantas vezes você sentiu de dar um abraço em alguém, você reteve por causa de orgulho? Quantas vezes você se emocionou, mas você reteve? Afinal, o que vão pensar de você, né? O que vão pensar de você se você demonstrar a sua emoção? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre as emoções. E Jesus, eu quero começar com textos falando de Jesus. Jesus, ele demonstrava suas emoções. Sim, ele chorava, ele ficou bravo, ele chorou pelo outro, ele chorou por si mesmo, ele se entristeceu. Isso é ser humano, isso é viver. Mas a gente deve ter um equilíbrio de não deixar que as emoções roubem o nosso destino. Porque uma pessoa muito durona, ela está sendo roubada, ela está sendo lesada de se entregar. E quando Deus começou a trabalhar comigo nisso, ele começou a dizer, olha, libere as suas emoções e não tenha vergonha e não tenha medo. Não tenha medo de sofrer como você já sofreu, porque eu vou proteger as suas emoções. Então, irmã, hoje é um dia que Deus quer falar conosco sobre isso, sabe? Que você pondere sobre como você é. Então, vamos lá na palavra, que é a palavra que vai quebrar toda essa armadura velha hoje, em nome de Jesus, na nossa vida. Vamos começar com João, capítulo 11, no versículo 33 e 35, é a história onde Jesus foi ao encontro de Marta, Maria, para ressuscitar o seu amigo Lázaro. Não vou ler a história, que vocês já conhecem, vou ler apenas esses versículos aqui, ó. Versículo 33 do capítulo 11 de João. Jesus, vendo-a chorar, Maria, né? E bem assim os judeus que o acompanhavam, ele agitou no seu espírito e ele se comoveu-se. E perguntou, onde que sepultaram? E eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Vem e vê. Jesus chorou, no versículo 35. Jesus chorou. Quero terminar por aqui. Então, irmãs, Jesus sendo Deus, sendo todo-poderoso, sabendo o que iria acontecer, né? Que ele iria ressuscitar Lázaro, mas o lado humano dele chorou. Ao ver a dor da morte, ao ver a dor que aquela morte trouxe, né, para suas irmãs, para os seus amigos ali, e Jesus chorou. Deixa eu só ler mais um pouquinho aqui, que no versículo 36 falava assim, os judeus falaram assim, vede o quanto ele o amava, vede o quanto ele amava. Então, Jesus, ele é Deus, mas ele era humano, né? Esse é o grande mistério do nosso Deus. Ele veio em forma humana, ele veio nos mostrar como viver. Então, irmã, Jesus chorou. Eu quero falar desses textos onde fala de... Eu quero falar de textos onde fala dessa humanidade de Jesus, tá? Desse lado humano de Jesus. Vamos ler Mateus capítulo 26, no versículo 36 a 46. 26, 36 a 46. Quando Jesus foi para o Getsêmani, né? Quando ele estava chegando ao fim ali de cumprir o propósito, já estava chegando ao fim de ser levado à cruz para ele cumprir o propósito da salvação da humanidade, fala assim, 36 ao 46. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assenta-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a angustiar-se. Então Jesus entristeceu e também sentiu angústia.
Então, lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui, vigia comigo. Então, Jesus estava se sentindo triste, angustiado, né, sozinho. E ele disse para os discípulos, ele abriu o seu coração: minha alma está angustiada, fica aqui comigo. Adiantando-se um pouco, ele foi um pouquinho mais para frente, ele prostrou-se com o rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para os discípulos, achou dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar, orou de novo, dizendo: Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. Voltando outra vez, achou eles dormindo e os seus olhos estavam pesados. Deixando novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que a chegada a hora do Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Olha que texto incrível que Jesus mostrou aqui, que entristeceu, angustiou, se sentiu sozinho, se sentiu abandonado, mesmo estando perto dos que era mais próximo dele, que eram os discípulos, né? Orou 3 vezes, irmãs. O que eu falo sempre quando a gente vai orar? Eu falo: abre o seu coração, fala o que você está sentindo. Jesus disse para os discípulos, se ele disse para os discípulos, você imagina o que ele disse para o Pai. Ele abriu o coração, ele falou: Deus, Pai, eu sou Deus, eu estou aqui, mas humanamente falando, a opressão do inferno está muito grande sobre mim. E se possível, Pai, não tem como mudar tudo isso não, mas não olhe o que eu estou falando não, faça a tua vontade. Então, irmãs, nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos colocar nossas emoções para fora. É aquilo que eu falei esses dias. Como você está se sentindo? Você está passando uma luta, você está passando uma tristeza. Como você está se sentindo? Fale com seu pai: pai, eu estou me sentindo desonrada, eu estou me sentindo entristecida, eu estou me sentindo abandonada, eu sempre me senti assim. Fala aí, não estou dizendo eu não, tá? Eu estou falando, fala assim para o Senhor, eu sempre, porque às vezes vem umas lutas que você começa a sentir o mesmo sentimento, né? Às vezes aquele sentimento de abandono, talvez o pai abandonou quando criança, ou a mãe, aí aquele sentimento de abandono. Aí depois você casa, o marido, você se separou, o marido tem atitude de abandono, aí você sente o mesmo sentimento. Aí você perde um amigo, o mesmo sentimento. Porque Satanás, ele começa a trabalhar no mesmo sentimento. Se nós não colocarmos as nossas emoções no Senhor, não buscar cura nas nossas emoções, não compreender como funciona a nossa vida humana, o inimigo vai sempre tirar proveito. Sempre vai tirar proveito. Se nós não deixarmos Deus nos curar, se nós não entregarmos essa armadura para o Senhor e dizer: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas se não tem conserto, então que o Senhor faça a tua vontade, porque eu vou confiar no Senhor. Mas a gente precisa abrir o nosso coração. Então eu estou lendo textos que mostram a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele sabe quando você passar algo, que você for falar para Ele, Ele vai dizer: eu sei, filha, eu passei tudo isso que você passou. Você está sofrendo abandono? Eu também passei. Você está triste, angustiado? A Bíblia diz em Lucas, contando a mesma história, que ele chegou a suar sangue, gotas de sangue. Irmãs, sabe o que é isso? É o auge da agonia humana, é o auge da pressão, da opressão, da tristeza. Então, nosso Senhor, Ele sabe. Por isso Ele veio, viveu, porque Ele conhece. Hoje Ele sabe tudo que nós passamos. Deus já conhece, lógico que Ele é Deus, mas Ele quis se tornar homem e viver tudo que um ser humano pode viver para Ele, porque aí Ele conquistou ali naquela cruz tudo para nós, tá bom? A cura, a libertação. Vamos lá. Mateus 21, no versículo 12 e 13, fala assim: Jesus, entrando no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam também. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e dizia-lhe: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Aqui está falando, esse texto chama a purificação do templo. Jesus entrou no templo e viu que porque o povo tinha que levar
oferta, sacrifício para o templo. Mas os cambistas, né, os mercenários, mercadores, estavam querendo ganhar um dinheirinho em cima do povo. Vou facilitar a vida do povo, vamos deixar uma pombinha aqui, vamos vender pombinha, porque quem vem de longe é só chegar aqui, comprar na porta do templo, compra aqui no templo e já está tudo facinho para eles. Mas o Senhor não se agradou daquilo, e aí mostra aqui que ele ficou bravo, que ele ficou irado. E aqui está dizendo que ele chegou expulsando todo mundo, metendo o chicote, jogando as mesas para cima. Então, Jesus, irmãs, nós temos muito a imagem do cordeirinho. O cordeirinho. Jesus é um leão, tá? Ele se fez cordeiro. Nós vamos ver isso em um outro devocional, sobre a posição dele de cordeiro, para que ele tenha toda a autoridade. Mas ele é leão, e ele age como um leão. Então, isso aqui é uma braveza que ele tem no espírito, que foi necessário. E Deus, ele quer trazer esse equilíbrio nas nossas emoções. Tem muitas mulheres muito mansa, muito dócil, e louvado seja Deus, porque Deus fez assim, mas às vezes elas passam do limite, né? Tem até textos, livros que chamam Mulheres que Amam Demais. Você passa do limite da doçura, você passa do limite da bondade, da passividade, porque nós nos escondemos atrás disso. Então, eu estou tendo que ter um equilíbrio. Depois de uns anos que Deus me tratou muito, né? Que aí hoje eu sou chorona, hoje eu estou igual a manteiga derretida, estou parecendo uma vovozinha. Tudo eu choro, né? Vovozinha quebrantada, né, irmãs? Porque as vovozinhas, tem umas vovozinhas também que... Misericórdia, né? Acho que é perigoso passar dessa vida e não conhecer o equilíbrio das emoções. Mas hoje eu sou bem quebrantada. E Deus tem me trazido também esse equilíbrio. Deus não quer a gente tanto ferro nem tanto fogo. Então agora eu estou tendo que buscar o equilíbrio. Minha filha, não vai além, né? Retém um pouco as emoções. Então é necessário esse trabalhar dentro de nós, irmãs. Nós precisamos desse trabalhar. Nós precisamos entender o que o Senhor está fazendo dentro de nós. Nós precisamos ser curadas. Deus não nos quer triste, amargurada, sofrendo, tudo nos ataca, né? Tudo... Porque, por exemplo, um ataque emocional nas que são durona, elas já se fecham, já desenvolvem uma amargura, já desenvolvem uma cara carrancuda, já afasta todo mundo de si. Um ataque na vida das que são mais emocionais. Só sabe chorar, só sabe sofrer. E aí o que acontece? Os outros pisam um pouquinho mais, os outros abusam um pouquinho mais. Então nós temos que ter um equilíbrio. E o Senhor quer trazer isso sobre nós. Vamos ler aqui Eclesiastes, capítulo 7, no versículo 9. Eclesiastes 7, 9 fala assim: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo do insensato. A ira se abriga no íntimo do insensato. Então, ou então no tolo, né? Tá falando também essa tradução. Então, às vezes as pessoas usam esse texto que Jesus ficou bravo ali como irado. Não, Jesus ficou bravo no espírito. Ele estava lutando por uma causa justa. Ele estava jogando por terra uma corrupção. Então, nós temos que saber a hora da gente se posicionar. Às vezes, irmãs, Deus quer trazer um equilíbrio na nossa vida, a gente precisa conversar com uma pessoa, com um filho, com um marido, com um irmão, com qualquer pessoa. A pessoa está agindo com corrupção, está agindo fora da palavra de Deus. A gente precisa corrigir mais duro, a gente precisa ser mais duro, e muitas mulheres não conseguem. Não conseguem. E aí não entende por que não rompe, por que a minha vida não muda, porque está sempre muito mansinha. Ou então você precisa ser mais amorosa com o filho, você precisa ser mais amorosa com o marido, com um irmão, com um amigo, mas você é tão durona que você não consegue. E aí você também não entende por que a sua vida não rompe. Então nós precisamos de um equilíbrio. A Bíblia diz: a ninguém deveis nada a não ser o amor. Então você tem que saber quem você é, você tem que saber a hora certa de se posicionar, a hora certa de usar autoridade, a hora certa de amar. Muitas pessoas durona, ou muitas pessoas
sem conhecimento, elas acham que se elas demonstrarem amor, elas estão perdendo a autoridade. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira, do inimigo na vida da gente, de achar que você está perdendo a autoridade. Se você abraçar um filho, né? Mas esse filho é muito, ele me dá muito trabalho. Nossa, se eu abraçar esse filho, se eu der um beijo nesse filho, ele vai deitar e rolar na minha cabeça, vai ficar pior. As duronas pensam assim, né? Já as mais mansinhas, ai, tadinho, se eu pegar firme com ele, ele vai ficar muito pior. Não, então eu vou tratar pão de ló, vou dar tudo na mão, vou dar beijinho, vou dar abracinho, não vou contrariar, vou dar tudo que ele pede. É um equilíbrio. Jesus, ele é o nosso exemplo. Ele é equilibrado. Então, eu sei que é difícil falar desse assunto, irmãs, porque cada um tem sua vida, cada um tem suas dores, né? Mas o que Deus quer trazer hoje para nós você precisa de equilíbrio. Muitas vezes você está sofrendo porque você retém as emoções. Você retém as emoções ruins, que devia ter sido jogada fora no mar do esquecimento, limpada, e você não libera as coisas boas que eu quero que você libere. Quantas pessoas, irmãs, você quis dar um abraço e você não deu? Quantas pessoas talvez até partiu já, e você olha para trás e pensa, por que eu fui tão dura? Por que eu fui tão... porque comigo ninguém mexe não, eu não vou deixar ninguém me magoar não. Ninguém pode falar nada, ninguém pode fazer nada, né? Olha, um dos versículos que eu mais amo em relação a trabalhar a nossa emoção é esse que eu vou falar agora, Provérbios 19, no versículo 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, a sua glória é ignorar as ofensas. Irmãs, ofensa foi feita para se ignorar. Esse ignorar não é você se proteger. Eu vou fingir que não ouvi porque isso não me amagoa. Não, é ouvir sim, doeu, mas não vai ficar aqui dentro de mim. Eu não sou depósito de lixo. Eu contei para vocês, acho que foi ontem, né? Que a minha patroa nessa semana não estava bem da cabeça e falou para mim que eu te odeio. Eu tô limpando a mulher, cara. A mulher tá deitada, toda cagada. A pessoa fala isso para você. Se você deixa essa ofensa entrar no seu coração, irmãs. Porque eu não valo nada. Porque ninguém me valoriza. Porque não é. Não. A sabedoria do homem. Você quer ser uma pessoa sábia, inteligente? Isso é um problema de quem falou. Não é um problema de quem ouviu. O meu coração não é depósito de lixo. Falou aqui, saiu aqui. É por isso que o ouvido tem 2 buracos, ó. Um você retém se você quiser. O outro você já deixa aí logo de cara. Então, esse versículo é o versículo da minha vida. Eu já praticava sem saber. Agora eu pratico consciente e eu repito ele todas as vezes. A sabedoria do homem lhe dá paciência, a sua glória é ignorar as ofensas. Ignore as ofensas. Porque o que o inimigo quer é isso, irmã. Ele quer que você sofra, que você tenha inimizade. É tão triste você saber que tem irmãos que não se falam, que tem mães e filhas que não se falam, que tem pais com filhas que não se falam. Irmãs, a Bíblia diz a ninguém deveis nada no seu amor. Como que nós servimos um Deus que é amor e a gente não fala com as pessoas? Eu não falo com aquela vizinha, eu não falo com aquela pessoa, eu não falo com aquele colega de trabalho. Meu Deus, ninguém está mandando você ir sentar, fazer uma festa e ficar reganhando as canjicas para ninguém, mas isso não é atitude do Senhor, de quem serve ao Senhor, né? Vamos ler Efésios, antes do versículo do capítulo final, que é Efésios 4, nós vamos ler Efésios 6. Efésios 6, no versículo 10 ao 18, fala da armadura. Eu quero ler da armadura do Senhor aqui, porque o Senhor hoje ele quer trocar a sua armadura, irmã. Troca essa armadura. Deixa o Senhor trazer um óleo da unção que vai amolecer essa armadura de anos. Eu conheço pessoas, irmãs, tão sofrida pela vida que fica naquelas durezas e Deus foi tratando e foi melhorando e a pessoa hoje é outra. Isso muda até o rosto, isso muda até a sua fisionomia. Porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Mas quem tem coração alegre, cheia de emoção ruins? Cheia de tristeza? Então você quer estar jovem, bonita, resplandecente? Tenha um coração alegre.
Porque se não tiver, irmã, não tem maquiagem que melhora, não tem roupa chique que melhora, não tem creme bom que melhora. Aquela cara carrancuda, Você sabe que espiritualmente falando, a pessoa chega a ficar até escura, assim, uma aparência escura, uma aparência encardida, de tanta... parecendo general. Eu vou chegar na igreja com a cara fechada, porque aquelas mulheres têm que me respeitar. Porque as pessoas têm que entender que comigo não se brinca, não. Aí chega com aquela cara, né? Tô indo pra festa da minha família, mas vou chegar igual um general. Porque comigo ninguém mexe. Irmã, para com bobeira. Para com essas bobeiras. Na hora de ser guerreira, você guerreia. Na hora de você ser um doce, seja um doce, né? Pede a Deus para trazer um equilíbrio. Senhor, me transforma. Me faça resplandecente. Às vezes você está conversando com uma amiga, conversando com uma pessoa. Olha que Jesus sendo Deus, irmãs, ele chegou pro funeral lá, que já tinha acabado, né? Já tinha morrido, já tinha enterrado. Ele vendo, ele chorou. Às vezes alguém está passando uma dificuldade, está te contando uma coisa, você sente vontade de chorar, você quer contar algo da sua vida, você sente vontade de chorar. Eu vou reter, porque o que esse povo vai pensar de mim? Aí você até sai, né? Para não terminar a conversa, para não chorar. Irmãs, libera, sabe? Se exponha, se desnude diante da presença do Senhor. Se desnude, porque quanto mais você se entregar ao Senhor, mais Deus tem liberdade para trabalhar na nossa vida. É aquilo que eu falei, nós temos falado muito, Jesus está à porta e bate, abre a porta do seu coração. Mas Deus não quer só entrar no seu coração não, minha filha. Deus quer entrar nessa emoção aí, entendeu? Deus quer entrar nessa dor, Deus quer entrar no mais profundo do nosso ser. No mais profundo do nosso ser. Acabou o tempo desse evangelho raso, irmã, acabou. Nós estamos vivendo um tempo de muito cerco, de muito aperto, e nós temos que nos despir do velho homem, nós temos que nos despir dessa armadura velha. Eu quero ler sobre a armadura do Senhor aqui. Efésios 6, capítulo 10, capítulo 6, versículo 10 ao 18, que nós venhamos trocar essa armadura velha e colocar a armadura do Senhor. Quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que vocês fiquem firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de você ter feito tudo, você vence, permanecendo inabaláveis. Estais, pois, firme, cinge o lombo com a verdade, né? Veste a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, abraça o escudo da fé, com o qual você pode apagar todo o dardo inflamado do maligno, também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu não vou poder falar de todos esses apetrechos da armadura, irmã, mas olha, aqui está dizendo que você quer vencer o dia mal, veste a armadura. Veste a armadura. Aqui está dizendo, não fica lutando contra o homem, não. A nossa luta é contra a carne, não é contra a carne, é contra os principados e a potestade. Quando uma pessoa, irmã, fala algo para você que te magoou, ela está com problema. Você tem suas dores, ela também tem as dela. Mas se eu ficar relevando, o que essa pessoa vai fazer? Isso é um problema dela. Isso é o problema dela. Você vai alcançando graça diante de Deus. Você vai alcançando autoridade diante de Deus quando você sabe lidar com essas emoções. Quantas pessoas estão doentes? As emoções, irmãs, elas adoecem. Elas alimentam câncer, tá? Elas alimentam uma enfermidade. Você pode desenvolver uma enfermidade. Você pode dar um ataque do coração, de tanta tristeza, de tanta dor. Vamos ser mulheres curadas, porque senão nós não vamos conseguir. Então, o capacete, eu estou tão focada no capacete da salvação, irmã, porque é o capacete que nos protege, né? A parte principal da armadura é o capacete da salvação. Você precisa botar esse capacete.
Há muitos anos atrás, Deus me deu uma visão de que quando as palavras vinham na minha mente, elas batiam nesse capacete como uma seta e o capacete, ela caía, a seta quebrava e caía. Ou então ela só batia e caía. Depois de muitos anos, o Senhor usou uma irmã e me deu uma palavra, falou assim, há algo no seu coração que quando a seta vem, ela cai, ela não entra. Então nós precisamos criar essa proteção no Senhor, no Senhor. Então o início dessa proteção é você ouviu, porque não tem jeito de tampar o ouvido, né, irmã? Mas não deixa entrar, porque não pode descer para o seu coração. Não pode descer para o seu coração, porque se descer, ela cria raiz de amargura. Sabe o que é raiz de amargura, irmã? É uma árvore. E aí ela vai crescendo uma árvore dentro de você, uma árvore ruim, uma árvore que não dá fruto. E aí o inimigo fala, consegui atingir, consegui parar a vida dela 10 anos, 20 anos, nesse mesmo pensamento, nesse mesmo sentimento. Tem gente que fala assim, eu nunca esqueço aquela palavra que minha mãe falou, eu nunca esqueço aquela... Irmãs, olha, você senta, você ajoelhe como Jesus fez ali, bota a cabeça no pó e fala, Senhor, eu não aceito mais isso, eu não vou viver assim, sabe? Ou você chega para essa pessoa e pede perdão, ou você libera perdão. Nós temos muito isso de pedir perdão às vezes, né? Nós queremos ser os mansinhos, só pedir perdão. Eu vou lá pedir perdão, porque Jesus mandou. Mas você também tem que chegar para a pessoa e falar assim, aqui, deixa eu falar um negócio para você, minha queridinha. Você me ofendeu com essa palavra e eu quero dizer para você que você está perdoada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu não gostei do que você falou. Ai, mas eu não vou ter coragem. Se eu chorar na hora de eu falar isso? Chorar, chorou, irmã. Glória a Deus. Porque é liberando isso que Deus quebra aquilo que o inimigo está tentando fazer na sua vida. Você tem problema com a sua mãe? É uma palavra de anos? Pede perdão, libera perdão. Entendeu? Chega para ela e fala assim, mãe, vamos sentar aqui, vamos conversar. Há anos você falou isso. Ah, minha filha, eu não lembro, eu não falei por mal. Pois é, mas doeu e eu quero te perdoar. Eu quero te perdoar. Chega para o marido, chega para o filho, chega para o amigo, chega para o irmão, chega para quem for. Não guarde, irmãs, não guarde. Eu sei que talvez tenha situações que são muito sérias, né? Talvez tem situações que é seríssima. Um abuso de uma familiar, como é que você vai chegar de uma hora para outra, vai liberar? Mas se você pede preparação, vai me preparando, me prepara a hora, me prepara o lugar. Irmãs, não vamos carregar essas bagagens, não. Nós temos muito para fazer e são essas bagagens que te seguram de romper. Tem pessoas que não conseguem prosperar, tem pessoas que não conseguem se dar bem no amor, tem pessoas que não conseguem se dar bem em vários assuntos por causa dessas coisas que estão seguradas lá do passado. Libera. Vai ter um devocional que eu vou falar de casamento, eu acho, né, irmã? Porque eu fico cheia dos devocionais na minha cabeça, mas o Senhor que sabe, mas eu quero falar disso. Tem pessoas que viveu algo no casamento, resolveu perdoar, mas perdoa nada. Perdoa nada, não. Falou que resolveu, mas perdoa nada. E aí fica naquela coisa, né? Tá junto, mas tá aquela coisa. Um alfinetando o outro, e aquela bagunça. Não, mas eu perdoei. Deus fez uma grande obra na minha vida. Então transforma, deixa isso pra lá, esquece, né? Lança no mar do esquecimento. Ah, mas não existe isso, irmã, de esquecer. Eu não posso esquecer porque eu não sou ET, né? Eu não sou... Você que vai decidir o que fica na sua cabeça. Lembra do rio que eu falei ontem? O pensamento cai num rio, o rio da vida. Se você for deixando aquele rio ficar sujo, ficar cheio de lama, o que vai correr nesse rio? Nada de vida, só morte. Então, essa armadura vai nos revestir. Aqui está falando, revestir, veste a couraça da justiça. Seja justa. Seja justa. A pessoa falou uma palavra dura, mas seja justa. Não, mas essa pessoa já foi boa, né? É a minha mãe. Ela falou uma palavra ruim, me magoou, mas ela é a minha mãe. Eu preciso ter gratidão pela vida que ela me deu. Eu não conheço meu pai. E quando Deus foi trabalhando isso para mim, em questão de perdoar, porque para mim era muito difícil. Não é assim, na minha cabeça eu dizia, eu perdoei, mas eu não quero ver. Então ainda tinha alguma coisa agarrada ainda, né, irmã? Quando Deus foi me mostrando, Ele dizia assim no meu coração, comece a orar, agradecendo
Porque foi Ele que te deu a vida. Irmãs, eu estou aqui falando hoje com vocês, se eu estou usando o dom que Deus me deu, se eu estou fluindo em coisas que eu jamais imaginei viver, não, olha, eu posso chorar, eu posso espernear, eu posso fazer o que eu quiser, veio do meu pai biológico. Eu tenho que ser grata a esse homem, eu tenho que ser grata à vida. Não importa como que aconteceu, não importa por que eu não conheço, não importa por que ele não teve presente, eu preciso ser grata. Então, para começar, você precisa perdoar alguém e você não faz ideia de como começar, comece com gratidão. A princípio, você não vai sentir nada. Você viu o que Jesus fez, irmãs? Ele orou 3 vezes. O próprio Deus, em questão de um tempo, eu não sei a hora ali, mas da hora que ele foi para o jardim, vamos supor, né? Vamos supor que ele foi 10 da noite e os homens foram prender ele 6 da manhã, vamos supor. Então, de 10 a 6, ele orou 3 vezes. 3 vezes ele saiu de perto do discípulo e foi orar. O mesmo assunto. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Pai, a minha alma está angustiada. Aí você volta. Pai, eu continuo ainda angustiada. Então, você tem que colocar para fora. E comece com gratidão. Começa com gratidão, começa com uma visão. Jesus ia lá, orava, mas ele sabia, eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. O que eu estou sentindo agora não pode roubar o meu propósito. O que eu estou sentindo agora não pode me impedir de ir para a cruz, porque eu vim para isso. Então, irmãs, visualize a sua vida e diga, Pai, eu não quero que esses sentimentos ruins roubem aquilo que o Senhor tem para mim. E Deus vai transformar a sua vida, irmãs. Transformar a sua vida. Então, comece a agradecer. Eu tenho mágoa de um filho. Agradeça. Agradeça por ter sido escolhida, por gerar, por ter dado a vida. Tem mágoa da mãe, agradeça, porque foi daquele útero que você saiu. Porque senão você começa a odiar a sua própria vida. E quanto mais você odiar a sua própria vida, mais a sua vida não vai para frente. Então eu comecei a agradecer. E aí, hoje em dia, quando as pessoas falam, e se você conhecer seu pai, o que você vai falar? Você vai perdoar? Eu vou dizer para ele, cara, que semente boa Deus te deu, hein? Que semente, obrigado, porque dos melhores dos espermatozoides saiu eu. Ainda levo na brincadeira, né? Mas é isso, é limpar seu coração. Nós não temos que ter nada preso com ninguém. Vamos embora. Vamos embora que eu entro aqui, irmã, que aí fala igual uma matraca, né? Põe a couraça da justiça, seja justa. Porque quando a gente está ferido, a gente só quer a justiça pro nosso lado. Quando a gente está ferida, a gente só quer a justiça pro nosso lado. Tadinha de mim, olha como eu sofro, olha o que fizeram comigo. A gente não olha o lado do outro, né? Então, a minha patroa falou aquilo para mim, por exemplo. É um assunto que eu estou trazendo à tona porque eu gosto de trazer o exemplo. Irmã, eu tenho que entender. A mulher está passando uma luta, entendeu? Ela está sendo massacrada, apertada, né? Não está fácil para a mulher, não. Então, ela tinha que se extravasar de alguma maneira, resolveu extravasar em cima de mim. Ok. Desculpa aí, minha senhora, se eu estou te incomodando. Vai ter que me aturar, vai fazer o quê, né, querida? Então, assim, entender o lado do outro. Mas minha mãe falou isso, minha mãe fez isso. Tenha misericórdia, minha filha. Tenha misericórdia da vida da sua mãe também. Minha mãe, por exemplo, irmãs, ela é uma mulher muito forte. Ela não foi uma mulher carinhosa. Hoje ela é. Deus curou ela. A gente ensinou ela. Né? A gente abraçou tanto, beijou tanto, falou tanto, que ela aprendeu a ser. Mas ela não era uma mulher carinhosa. Agora, como é que ela ia ser carinhosa? A mulher tinha 30 anos, ela tinha 5 filhos. Passava uma dificuldade terrível, tá? Dificuldade mesmo. Da gente não saber o que a gente ia comer no dia seguinte. A gente não passou fome, graças a Deus, mas não tinha. Ela tinha quase 40 anos atrás. Ela tinha depressão, síndrome do pânico, estresse, ansiedade. Tudo isso que vive hoje, ela já tinha. Porque quem não ia ter, né, irmãs? Com 5 filhos pequenos, morava de casa emprestada dos outros, não via um futuro, não tinha água, não tinha luz, não tinha comida. Não tem ser humano que vai viver rindo, né? Só se for ungido, uma mulher muito evoluída. Então, tadinha, como é que ela ia ter carinho? Como que ela ia dispensar carinho se ela também não teve? Ela também teve uma vida difícil. O pai dela sumiu quando ela era criança, nunca apareceu. Ela não vivia com a mãe naquela época. Então, assim, olhe a vida do outro também. Não fica só porque eu. Ai, como eu sou boa, como eu sou sofredora. Ai, eu. E o outro? E o outro? O outro também tem as suas mazelas.
Então, vista a couraça da justiça. Justiça está na palavra, nós temos que enxergar as coisas à luz da palavra. Põe os evangelhos nos seus pés, o evangelho da paz. Calça os seus pés com o evangelho da paz. Aí você chega marchando igual um general. Comigo ninguém mexe, comigo ninguém fala. Não converso com essa irmã, não converso com aquela tia, não converso com aquela prima. Opa, o evangelho da paz está onde, irmã? Você enfiou essa sandália aonde? Abraça o escudo da fé. Eu creio que o Senhor pode me mudar. Eu creio que o Senhor pode mudar o outro. Porque é o evangelho da fé que apaga os dardos inflamados do maligno. Então, com o evangelho com o escudo da fé, você levanta o escudo da fé e fala: ei, aqui não. Aqui não adianta lançar essa seta que no meu coração não vai parar, não. Na minha mente não vai parar isso aqui, não. E o capacete da salvação, que eu falei aqui, que é o que guarda a nossa mente, né? E a espada, a sua espada, irmã, ela tem que ser a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para a gente perdoar. Eu não vou ler agora, mas se você quer transformar a sua vida, leia esses livros pequenos da Bíblia aqui, ó, Efésios, Gálatas. Lê esses livros pequenos, Filipenses, como eu falei ontem, tudo que é verdadeiro, honesto e justo. São livros tão pequenininhos que transformam a nossa vida. Bom, é isso, irmãs. Vamos ler agora o Efésios, o capítulo principal que eu deixei por último, né? Efésios 4, versículo 17 ao 32, para terminar. Isto, portanto, irmãos, digo no Senhor e testifico, não andeis como antes andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Se nós ficarmos insensíveis às coisas de Deus, se nós ficarmos insensíveis às pessoas, a gente começa a cometer toda sorte de impureza. É a palavra que está dizendo. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução e cometem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que você aprendeu com Cristo. Versículo 20 do capítulo 4 de Efésios. Não é assim que Jesus nos ensinou. Ele veio aqui na terra e não foi isso que ele nos ensinou. Se é que de fato você tem ouvido e nele foste instruído segundo a verdade em Jesus. Então, se você aprendeu de Jesus, você não é assim que você tem que andar, como está falando aqui. No sentido de que quando ao trato passado despojeis do velho homem, que se corrompem com as concupiscências do engano e renova no espírito do vosso entendimento. Então, irmãs, nós estamos caminhando com o Senhor, nós precisamos ser renovados todos os dias. Todos os dias, está falando reveste do novo homem, né? E tira e despoja do velho homem. Então, a velha Rose era durona, né? Ela não aceitava, ela já se protegia, ela não conseguia demonstrar emoção. Opa, na hora que ela começar a querer agir assim novamente, não, essa é a velha Rose. A nova Rose no Senhor, ela é sensível, ela é equilibrada, ela não tem medo de sofrer, ela não tem medo de demonstrar sentimentos. Então, você tem que despoja, joga fora e veste o novo, tá bom? E vos revesti do novo homem criado segundo Deus, que ele age em justiça, retidão procedente da verdade. Estão entendendo, irmãs, que é justiça, retidão e verdade? Por isso a gente precisa conhecer a palavra de Deus, para saber o que é verdade, o que é justo, o que é reto. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Deus não está dizendo que nós vamos ser uma múmia, que nós não vamos sentir nada. Vai sentir raiva, vontade de matar o outro, apertar o pescoço do outro, como diz minha mãe, igual uma galinha. Mas eu não posso, eu vou reter isso aqui e eu vou corrigir isso aqui. E eu não vou deixar que as coisas continuem na minha vida até amanhã. Eu vou resolver o hoje, eu vou jogar fora e vou limpar isso hoje. E aqui está dizendo no versículo 27, não deis lugar ao diabo. Não dá lugar ao diabo, irmã.
Não deixa o diabo vir felizinho. Epa, assentei mais uma coisa ruim na vida dela hoje. Parece que ele está fazendo uma construção de tijolo de concreto. Ó, sentei mais um tijolinho. Tijolinho ruim na vida dela hoje. Aí você vai criando aquele muro, né? Aquele muro contra as coisas que Deus tem para nós. Aí tá falando assim, aquele que furtava, não furta mais. Mas antes você trabalha e conquiste as coisas com as suas próprias mãos, para que você tenha e pode acudir ao necessitado. Aí tá falando no versículo 29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça ao que ouve. Um dos meus projetos de vida, me tornar uma velha sábia. Eu tenho pavor de velha burra, velha grossa, velha amargurada. Eu tenho pavor. Quando eu olho para uma pessoa que está chegando ao fim da vida e que devia ser uma pessoa graciosa, uma pessoa acolhedora, uma velhinha acolhedora, uma velhinha cheia da graça, uma velhinha que sabe o que é perdão, uma velhinha que você pode falar, ai vovó, senta aqui e me conta tudo porque eu quero seguir seus conselhos, porque a senhora é demais. Esse é o meu projeto de vida, desde nova. Uma coisa que me deixa entristecido é ver uma velha ignorante e burra. Eu não quero me tornar velha ignorante e burra. Você quer, irmã? Eu não quero. Eu quero ser uma velha, uma senhora bem cuidada e bem cheia da graça de Deus. E a palavra de Deus está dizendo aqui que a sua fala transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês fostes selado para o dia da redenção. O Espírito de Deus, irmã, está nos selando para o dia da nossa redenção, da salvação da nossa alma, do nosso espírito. E a gente fica entristecendo o Espírito de Deus. Mas longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benigno, compassivo, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Então essa é a mensagem de hoje, irmãs. Nós precisamos limpar esses cômodos da nossa alma. Precisamos todos os dias. Se está aí um lugar que precisa de faxina, é esse lugar. Tá bom? A canção que eu vou deixar hoje é aquela do Getsemane, onde fala ali do sofrimento de Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus. No natural a gente não consegue, irmãs. No natural a gente não consegue essas coisas. É com muito choro na presença de Deus, é abrindo nosso coração, é abrindo mão de nós mesmas, é transformando as nossas atitudes, é mudando a nossa palavra, é aquela que é grossa no falar, começar a falar mais manso, é aquela que é mansa demais, começar também a aumentar um pouquinho a voz, entendeu? Para que as pessoas também saibam que você é gente, que você tem voz, porque senão tem gente que é... Não, aumenta essa voz, minha querida, você é filha de Deus, tá? Bota cada coisa no seu lugar. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus, que o Senhor transforme cada uma de nós. Irmãs, Deus está falando comigo, Deus está me transformando todos os dias. Há uma rose que tem uma essência que precisa sair para fora todos os dias, e você também. Olhe para você, repita o seu nome, Deus criou você com uma essência. Ah, mas eu já tô velha, irmã, já tô com 50, eu já tô com... 50 não é velho não, tá, irmãs? É algumas que acham que é, né? Eu já tô com 50, já tô com 60, não importa. Se você tá com 60 anos e você viver até os 80, você tem 20 anos para viver alegre, para viver feliz, para viver com outra vida. Mas se você continuar vivendo do mesmo jeito, vai passar dessa terra sem ter vivido grandes coisas. E Deus vai falar assim, quando chegar no céu, recebeu a salvação, mas não viveu vida abundante. Não desfrutou de Deus aqui, não desfrutou de paz. Então vamos romper, amém? Senhor, graças te dou porque tu és bom. Obrigada porque o Senhor tem me limpado, me curado, me ensinado a perdoar, me ensinado a ter equilíbrio. Papai, faça isso conosco. Faça isso com todas essas mulheres que estão ouvindo esse áudio, Senhor. Porque eu estou falando da tua palavra. Eu não estou falando de mim mesma, Senhor. Eu estou falando da tua palavra. Som do mais profundo do nosso coração.
Arranca essa árvore maldita da amargura dos corações de muitas mulheres. Começa a colocar cura. Ensina-nos a plantar uma árvore frutífera, uma árvore que vai dar bons frutos, uma árvore que as pessoas vão chegar até nós e vão comer dos frutos deliciosos que o Senhor está trazendo na nossa vida. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos ajude, porque às vezes a dor é tão grande que a gente fica cego e a gente não consegue e nem quer muitas vezes mudar. Mas nos ajuda a arrancar essa armadura velha que quer nos prender. Uma pessoa vestida de armadura velha, ela não anda, ela não consegue correr, ela não consegue usufruir, ela não consegue sentir o perfume de uma flor, ela não consegue ver a beleza do Senhor num dia, mas nos limpa em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por tudo que o Senhor está fazendo nessa caminhada. O Senhor está fazendo uma grande obra, uma grande obra. Obrigada, Jesus. Amém.